Mateus capítulo 20, dos versos 20 a 28, fala de um pedido de uma mãe. Pedido de uma mulher que intercede pelos seus filhos. Mateus 20, a partir do verso 20, diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Que o Santo Espírito de Deus tenha liberdade no nosso meio para falar conforme for da sua vontade aos nossos corações. Que a sua palavra seja plantada na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos fala lá no Salmo, de número 51, no verso 7, que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Deus se alegra com aquele que se quebranta diante de Deus. E estamos diante de um pedido de uma mulher adoradora. A palavra de Deus diz que essa mulher se chega a Jesus, acredita-se, que seja Salomé, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, que se aproxima de Jesus e faz um pedido para Deus, faz um pedido para Jesus. Mas antes dela se chegar a Jesus, a Bíblia diz que ela o adorou. Essa mulher, adoradora do Senhor, ela se chega a Jesus, era uma seguidora de Jesus. Nós vamos ver mais para frente isso, que essa mulher era fiel a Deus. Uma mãe. E mãe, a gente sabe que faz de tudo pelo filho. Mãe, a gente sabe que quer o melhor para o seu filho. Quer que o seu filho esteja no melhor lugar, que os seus filhos estudem nas melhores escolas. Mãe acorda de madrugada para passar roupa para o filho, para fazer comida para o filho. Mãe acorda de madrugada para ver se o filho está bem, se está com febre, se está chorando, o que está acontecendo. Mãe faz tudo pelo filho. Pelo menos as que eu conheço. Pelo menos a que tem lá em casa. Então, as mães possuem essas características. E essa mulher em especial, a Bíblia diz que ela adora Jesus, ela se aproxima de Jesus numa atitude de humildade, de reverência, numa atitude de arrependimento, de obediência, de mansidão diante de Jesus. A ponto de Jesus olhar para ela e perguntar: o que quer? É verdade que tem gente que adora Jesus com outro objetivo. É verdade que tem gente que se aproxima de Deus querendo não a presença de Deus, mas as suas mãos, as bênçãos materiais. É verdade, mas eu não vejo nessa mulher uma maldade, um desejo talvez de querer somente bênçãos para a sua vida. Mas Jesus, que conhece os nossos corações, pergunta para ela: o que você quer? E meu irmão, eu não sei você aqui nessa noite, mas se Jesus virasse para você hoje e perguntasse: o que você quer? O que você pediria para Ele? O que você pediria para Jesus?
A palavra de Deus, fala lá em Lucas capítulo 18, no verso 41 em diante, que Jesus estava passando e um cego começou a gritar, a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas falavam para esse cego: para de gritar, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus ouve, se vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego diz: eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Parece uma pergunta óbvia, se o cara era cego, é claro que ele queria voltar a enxergar. Mas a realidade, querida, é que às vezes nós não sabemos identificar qual é a nossa verdadeira necessidade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós, que o Espírito Santo quem fala conosco e que nos revela, fala aquilo que devemos pedir, porque não sabemos. Não sabemos quais são as nossas verdadeiras necessidades. Tiago e João, acredita-se, eram de uma família importante, eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era conhecido porque não precisava falar que era Tiago e João, bastava dizer: eram os filhos do Zebedeu. Tem um amigo meu que ele é candidato aí, não vou falar o nome dele para não fazer propaganda, mas o slogan dele é filho do Adão do Campo. Na área dele lá todo mundo conhece o Adão do Campo, deve ser conhecido. E o Zebedeu também, todo mundo conhecia o Zebedeu. Era filho do Zebedeu, lá vai a mulher do Zebedeu, acredita que seja Salomé. Lá vai ela, a mulher do Zebedeu. É uma benção a família de pescador, homem tinha barco, homem era conhecido na região, tinha planos para os filhos, para que os filhos estivessem com aquele objetivo de ser um empresário, de crescer no seu ramo de pesca. E, de repente, chega Jesus e leva os filhos. A mulher também se torna seguidora de Jesus. Se você for ler Mateus capítulo 27, você vai ver que na crucificação de Jesus, Salomé estava lá, e que a palavra de Deus diz que era a mulher de Zebedeu. Estava lá na crucificação, fazia parte das seguidoras de Jesus, era serva de Deus. Mas de repente essa mulher, adoradora, serva de Deus, faz um pedido para Deus que Deus diz não. Não é porque você tem 10 anos de igreja, não é porque você é batizado com o Espírito Santo, não é porque você vê anjo, vê fogo do céu, não é porque Deus fala contigo que tudo aquilo que você pedir, Deus vai assinar embaixo. Não é porque você é uma bênção nas mãos de Deus, que tudo aquilo que você pedir, Deus vai aprovar. Porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer que você seja, uma potência nas suas mãos. A realidade, queridos, é que nós às vezes não somos cegos, como aquele cego de Jericó, que é cego fisicamente, externamente. A realidade é que muitas vezes nós somos cegos espiritualmente. Não conseguimos entender a profundidade dos nossos pedidos a Deus. Não conseguimos compreender aonde os nossos pedidos vão nos levar. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E esse texto de Coríntios é interessante, porque ele diz que nós devemos comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. Em outras palavras, nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual se queremos nos aproximar e fazer pedidos que realmente façam diferença no reino de Deus. Que realmente façam diferença na nossa vida. Coríntios também vai dizer que aquele que é espiritual discerne bem tudo. Ele consegue entender, ele consegue discernir. Ele consegue. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, vem até Jesus de noite e pergunta sobre coisas espirituais para Jesus. Jesus fala para Nicodemos: você precisa nascer de novo, meu filho.
Você precisa ter encontro com Deus. Você conhece muita lei, mas tem pouca experiência. Você conhece muita palavra, mas não conhece o Deus da palavra. Aí Nicodemos começa a falar com Jesus, mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Como é que é esse negócio de voltar para o ventre da mãe? Isso é impossível. Jesus, começa a falar para Nicodemos, dizendo, olha, nós falamos daquilo que vimos, nós falamos daquilo que nós conhecemos. Eu vim do céu, eu conheço outro ambiente. Eu falo das coisas espirituais, eu falo dos céus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E é isso que talvez tenha se passado com essa mulher. Ela não entendeu, por aquele momento, aquele pedido, que aquele pedido tinha implicações espirituais. Você não sabe o que está pedindo. Nós não sabemos o que estamos pedindo. Às vezes nós estamos clamando por uma cura, às vezes nós estamos clamando por um milagre, e precisamos deixar claro que a palavra de Deus diz que todos que se aproximaram de Jesus, que pediram, que se chegaram a Jesus com enfermidades, foram curados por Ele. Mas aqui estamos falando de um assunto espiritual, estamos falando da eternidade. Essa mulher não faz um pedido para agora, essa mulher faz um pedido para a eternidade. Na realidade, o pedido, de certa forma, acabava sendo quase que impossível de ser realizado, porque ela estava tentando colocar parâmetros naturais, estava tentando usar parâmetros humanos para algo que era espiritual. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós acabamos de cometer um erro, acabamos de cair em uma armadilha, uma cilada, em que nós podemos até mesmo nos afastar de Deus por causa de pedidos errados. Para ela, aquele pedido era uma questão de honra, de amizade, de reconhecimento. Reconhecer que aqueles meninos eram bons. Os meus filhos são importantes. E para a mãe, o filho é sempre o melhor, passou de ano. A escola não presta, a prova da escola é fácil demais, mas passou de ano, meu filho, que maravilha. Mãe sempre olha o filho pelo melhor lado. O filho às vezes não presta, mas que bonitinho esse meu filho, né? Que maravilha. O menino não vale nada, não presta, precisa de uma transformação na vida dele, mas para a mãe é uma bênção. E às vezes nós olhamos, as amizades, os relacionamentos com as pessoas, com Jesus, e queremos trazer da mesma maneira que nos relacionamos com os homens, da mesma maneira que nos relacionamos com as autoridades humanas, nós queremos trazer esse relacionamento para a nossa vida espiritual. E foi o que essa mulher tentou fazer. Se Jesus tivesse aceitado, Jesus teria se comprometido com uma mãe e chateado os outros discípulos. Jesus teria causado uma divisão entre os seus discípulos. E, meus irmãos, quando nós olhamos para as instituições humanas e a igreja física, a igreja local, a igreja prédio, a igreja que tem CNPJ, muitas vezes ela acaba sendo uma instituição humana, porque são pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Nós acabamos caindo neste erro de causar, de provocar preferências, de haver preferências no meio do povo de Deus, e essas preferências muitas vezes causam divisão entre nós. Preferências. É o servo querido, é o filho querido, é o lugar em que o ministério é da família, e aquilo que a família fala é o que vale. É o lugar em que o ministério é daquele grupo que formou, que construiu a igreja.
É lugar em que quem manda são determinados grupos que possuem mais recursos na igreja, é aquele que dá o dízimo mais alto. Às vezes nós criamos preferências por aqueles que são nossos amigos, aqueles que fazem parte da nossa panelinha, aquele que é legal, aquele que vai na minha casa. Esse tem preferência no ministério. Esse é o que acaba se destacando. É o que acaba sendo mais próximo. É quem nós convidamos para sentar junto da gente, na direita e na esquerda. Jesus estava ensinando, no reino de Deus não existe isso, nada é assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Não é desse jeito que eu me relaciono. Muitos confundem a caminhada com Jesus com uma disputa de poder. Muitos confundem estar próximo de Jesus e seguir Jesus com uma disputa de poder, em que cada um fica se digladiando com o outro para tentar encontrar ou chegar no lugar de acolhimento, de proximidade, quer seja com Jesus, quer seja com outras pessoas de liderança. E é por isso, amados, que nós vemos hoje que muitos líderes não possuem ovelhas, mas possuem clientes. Muitas igrejas, o púlpito deixou de ser púlpito, virou um balcão de negócios. Em muitos lugares, nós investimos na igreja, nas construções da igreja, nas paredes, na beleza da igreja, não para investir no reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus cresça, mas para construir um império para nós. Um império para o pastor. O ministério se torna personalíssimo, onde o pastor, o nome do pastor que está na placa da igreja, da pastora, de quem quer que seja. Onde o ministério se torna pessoal e não de Deus. Onde o ministério acaba sendo da pessoa, da família, daqueles que vierem, que fazem parte daquele grupo dos amigos. E por isso nós muitas vezes confundimos. E nos relacionamos dessa forma, se eu vou sair na foto, se o meu nome vai aparecer, se vai ser eu que vou estar realizando, então eu vou investir nessa obra. Vai aparecer meu nome lá, irmã? Então, se for aparecer, eu invisto. E acabamos trazendo um relacionamento, uma forma de atividade muito semelhante àquela que nós vemos nas grandes empresas, um pragmatismo onde só aquilo que funciona, que dá certo, que atrai, que faz acontecer, que eu invisto, é aquilo que dá certo. Porque lá fora, queridos, você precisa ser sempre campeão, você não pode contar derrota. Nas empresas, se você conta uma derrota, aquela derrota vai ser usada contra você, saiba disso. Quando você olha, as perguntas das empresas, qual é o seu defeito? O defeito geralmente sou perfeccionista. Eu me cobro demais. Ou seja, o defeito é sempre uma qualidade escondida. Tem sempre alguma coisa por trás desses defeitos. E por isso muitos querem trazer isso para a igreja e acabam perdendo a espiritualidade e acabam fabricando ou tendo uma espiritualidade fabricada. Uma espiritualidade industrial, em que nos relacionamos agora com Deus, em que eu vislumbro somente um passado de glória. Esse Deus já não está mais presente na minha vida. A minha vida agora é só para viver a glória desse mundo. Para esses, o cristianismo é uma guerra de denominações. É uma guerra entre placas de igreja.
É um ministério falando mal de outro ministério para tentar atrair mais fiéis para si. É um pastor falando mal de outro pastor para atrair pessoas para si. É um falando mal do outro para tirar pessoas da igreja do outro. E meu irmão, quando agimos assim, nós não estamos agindo de acordo com o reino dos céus, nem com a vontade de Deus. Um fenômeno que acontece hoje no nosso meio evangélico cristão é o chamado nomadismo religioso. Nomadismo vem de nômade, daqueles que ficam mudando de igreja em igreja. A pessoa não pertence mais à igreja local, em determinado lugar, não, ela está naquele lugar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro lugar. Ela não pertence mais. Muitas vezes por causa das bênçãos, daquilo que ela recebeu em um lugar, daquilo que Deus fez na vida dela em um lugar, por ela ficar trocando de igreja em igreja, de pregação em pregação, de identidade em identidade, ela já não possui mais características ou atração por nenhum lugar. Então para ela qualquer coisa está bom, desde que cumpra o papel de abençoar a vida dela. Meu irmão, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para fazer diferença. Deus te chamou para não ser nem como esses que pedem um lugar privilegiado ao lado de Jesus, tentando estabelecer um relacionamento humano, mas também para não ser como no verso 24, aqueles 10 que ficaram chateados por causa disso. A Bíblia diz que eles ficaram indignados, discípulos, os demais apóstolos, por causa desse pedido dessa mulher e na presença dos filhos. Porque o texto deixa claro que Tiago e João estavam lá. Mamãe falando e os filhos quietinhos no canto, na frente de Jesus, diante daquele pedido daquela mulher. Os discípulos ficaram indignados, com certeza. Como é que pode usar a mãe para fazer um pedido desse? Chamar a mamãe para comover o coração de Jesus, para tentar quebrar o coração de Jesus. Se sentiram lesados, sentiram que eles haviam sido passados para trás. Como é que pode fazer um pedido como esse? Talvez para alguns pode ser um pedido ousado. Talvez para alguns realmente pode ser um pedido maravilhoso. Estar ao lado de Jesus na eternidade. Pode ser algo tremendo. Mas aqueles discípulos se sentiram verdadeiramente lesados. Como é que pode? Meu irmão, estou aqui contigo. Meu irmão, tu está aqui, eu conheço teus defeitos. E você quer ser melhor do que eu. Eu sei que às vezes você mente. Eu sei que às vezes você engana. Você quer sentar do lado de Jesus, quer passar a perna em mim. Como é que pode? Chegou ontem na igreja, já estou aqui nessa igreja tem 10 anos e já está cantando no louvor. Como é que pode? Eu já fiz tanto teste para entrar no louvor, nunca entrei. Como é que pode um negócio desse? E às vezes nós ficamos indignados com isso. Indignados por alguém ter mais proximidade do que nós, indignados por alguém conhecer uma liderança e nós não, indignados porque alguém possui amizade com alguém do mundo gospel, alguém famoso e nós não possuímos. Como é que pode, se eu estou servindo a Deus há tanto tempo? E às vezes nós nos esquecemos a quem servimos, queridos. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que começou uma obra na sua vida conhece o teu coração. Aquele que te chamou, a Bíblia diz, ele te conhece. A ponto de que antes que você fale, ele saiba aquilo que você vai dizer. Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão. Ao profeta Jeremias, ele disse, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci e sondava.
Esse é o Deus que te conhece, é o Deus que te formou, é o Deus que tem um projeto para você, que tem um plano na sua vida. E às vezes nós ficamos brigando por coisas pequenas, por preferências, por lugares, por posição, por poder. Jesus então responde para aquela mulher: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe, não tem noção do que você está falando. Vocês são capazes de beber do cálice que eu vou beber. Jesus, no Getsemane, foi esmagado, queridos. A Bíblia diz que Jesus sofreu no Getsemane. E ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Jesus mesmo responde: vocês vão beber desse cálice. Vocês vão ser capazes de beber esse cálice. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Reúne os discípulos, chama os 10, chama os 12, que eu não quero divisão no nosso meio. Isso era uma armadilha, queridos, para causar divisão na igreja. Reúne todo mundo que eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem de uma vez por todas. Os meus parâmetros são diferentes. A forma de promoção no meu reino é diferente das empresas, é diferente dos relacionamentos e negócios humanos. No meu reino, o menor é o maior. O humilde é que é exaltado. Aquele que reconhece que não tem, que não é capaz, que não consegue, que não pode, é esse que eu honro. É esse que eu uso. É esse que eu falo ao coração. Aquele que já sabe o que vai dizer não precisa. Uma das palavras que o bispo, deixa eu lembrar o nome do bispo agora, Bispo Miguel, no dia da ordenação do pastor Roberto, falou aqui, que eu achei interessante. Ele lembrando o bispo Robert McAllister, falava: pastor Rafael Berenguer, não. Isso, querido, é isso, meu amor. Falei errado, amado. Então vou voltar tudo. No dia da ordenação do pastor Rafael Berenguer dessa igreja, o bispo Miguel veio aqui e ele nos deu uma palavra, né, lembrando do bispo Robert McAllister. Amém? Todos entenderam? E ele dizia, né, que o bispo falava assim: sabe qual é o problema da obra muitas vezes? É que a gente sabe. A gente sabe pregar, a gente sabe falar, tem gente que sabe até cantar, tem gente que sabe fazer tudo, é uma bênção. Canta, prega, ora, louva, expulsa demônio, tem gente que faz tudo, sabe fazer. O problema muitas vezes é esse: a gente sabe demais. A gente já sabe como fazer, e o problema é que a gente começa a fazer, né, constantemente aquilo, a ponto de achar que a gente já não precisa mais de Deus. A ponto de achar que a gente já pode seguir sozinho, sem Deus nos ajudar. Meu irmão, se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Se estamos pregando, falando, trabalhando na obra, porque Deus tem tido misericórdia de nós. E muitas vezes nós nos distanciamos. Quer ser o maior, meu irmão? Quer ter destaque? Quer ser reconhecido? Seja o menor na casa de Deus. Seja o menor. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele. E o reconhecimento não vem de homens, mas vem dEle. Vem do Senhor. Vem do Deus que criou os céus e a terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no verso 1 em diante, nós vamos ver quem foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir foi Tiago. Aliás, foi o único mártir dos apóstolos, o primeiro, aliás, e único mártir que está registrado na Bíblia, dos apóstolos. Aliás, a sua morte foi registrada na Bíblia. Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
O último a morrer dos apóstolos foi João. E não morreu, né, de morte matada, como a gente dizia. Mas João foi preso, ficou na ilha de Patmos, ficou encarcerado, exilado. Sofreu por causa do Evangelho. Quando nós olhamos para os discípulos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Judas Tadeu morreu a flechadas. Nós vamos ver que todos eles têm mortes terríveis. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e Paulo começa a descrever aquilo que ele sofreu por causa do Evangelho, ele fala das dores externas, fala das suas prisões, fala dos açoites, fala das pedradas que recebeu, mas ele tem uma hora que ele fala assim, mas fora isso, ainda tem as lutas internas, as lutas dentro da igreja. Tem os falsos irmãos, tem os falsos pastores, tem aqueles, que mentindo, falando que são crentes, na realidade não são, que enganam, que mentem, que roubam, mesmo dizendo que fazem parte do corpo de Cristo. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que beber o cálice de Jesus é muito mais do que uma morte física. Às vezes a gente pensa assim, não, Jesus estava falando a respeito da sua morte, de que Jesus morreu na cruz e que os discípulos tinham que sofrer também e morrer na cruz do Calvário, ou morrer de qualquer outra forma, ser um mártir da igreja do Senhor. Mas, meu irmão, quando nós resolvemos carregar a nossa cruz e seguir Jesus, a gente também precisa beber do mesmo cálice que ele bebeu. A gente precisa passar por um Getsêmani, lugar da prensa da oliva, do azeite. Nós precisamos passar por um lugar onde nós vamos beber esse cálice com Jesus. E beber o cálice fala de estar junto de Jesus. Beber o cálice fala de estar em proximidade com Jesus. De ter Jesus dentro de casa. De ter Jesus como convidado de honra. De ter Jesus fazendo parte da sua vida. Porque só pode beber o cálice quem tem Jesus. Porque o cálice é dele. Só pode ter acesso ao cálice quem está com Jesus, porque é ele quem oferece. Esse cálice não é fabricado, esse cálice que nós vamos tomar hoje, é um símbolo que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, mas também é uma forma de nos lembrarmos de que também temos um cálice a tomar todos os dias. Nós precisamos deixar de olhar para trás, carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Sermos seguidores de Jesus. Estarmos aliançados com Jesus. Verso de número 23, Jesus então lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Vocês beberão o meu cálice. Beber o cálice de Jesus, meu irmão, às vezes na obra de Deus, é ser traído. Beber o cálice de Jesus, às vezes, é falarem mal da sua vida. Dentro da casa de Deus, pastor. Meu irmão, Jesus não foi traído por quem estava fora. Jesus foi traído por discípulo. Jesus não foi traído, por quem estava tentando matá-lo. Jesus foi traído por quem estava carregando a bolsa. Labassoure calabandarábia. Às vezes você acha que está sofrendo demais.
Às vezes você acha que está com muita luta. Imagina Jesus ficou 3 anos com aqueles homens, caminhando com aqueles homens, ensinando a ser manso, ensinando todas as coisas a respeito do reino dos céus. Alabaçou. De repente, fala assim, fica vigiando aqui que eu vou orar. Quando volta, está dormindo. Daqui a pouco vai, ora de novo, quando volta, está dormindo. Jesus! De repente, chegam os soldados para pegar Jesus, um puxa a espada, corta a orelha do soldado. Jesus, meu Deus, não entenderam nada, eu fiquei esse tempo todinho com eles. Tenta se colocar no lugar de Jesus, meu irmão. De repente, aquelas pessoas que ele confiava, traíram. Os seus amigos abandonaram. Os discípulos, no momento da cruz, todos foram embora. Pedro nega Jesus. Meu Deus! Está disposto a beber esse cálice, meu irmão? Está disposto a beber do cálice de Jesus? Vai ter bênção, vai ter eternidade, vai estar no lugar onde não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. E às vezes nós falamos somente da morte de Jesus, das coisas que Jesus sofreu na hora da sua morte, dele ter tido o seu corpo rasgado, da coroa de espinhos, da mensagem que estava sobre a cruz, dizendo, escarnecendo de Jesus, de que ele era o rei dos judeus. Mas tem muito mais coisa. Que às vezes isso é só o começo do sofrimento e a gente está dizendo, não aguento mais. É um filho que não segue a mesma fé que você segue. É a esposa que de repente diz, olha, se você continuar com essa fé, eu vou embora. E às vezes a gente pensa, que o nosso sofrimento é grande demais, que já sofremos o suficiente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas graças a Deus, queridos, graças a Deus, que esses homens puderam ser mártires, deram a sua vida, pregaram o Evangelho, foram capazes de fazer grandes coisas, mas a excelência, o poder, a glória não era deles. Paulo vai dizer, olha, eu derramei esse tesouro, a palavra de Deus, eu derramei esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não sua. Por mais frágil que você seja, pequeno, há um poder dentro de você, que te capacita, que te torna capaz de beber desse cálice, porque a glória não é para você, a honra não é para você, a capacidade não vem de você, mas vem de Deus. Quando você reconhece isso, que é incapaz, que não consegue, você entende que Jesus diz no verso 26, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que coloque-se a serviço dos outros, que coloque-se à disposição do seu irmão, que abençoe a vida do próximo, que se coloque na brecha por aquele que está sofrendo, que interceda por aquele que está doente. Quer ser grande no reino de Deus, meu irmão? Busca Deus, fala com Deus, começa a orar diante de Deus, começa a usar as armas espirituais para abençoar a igreja, começa a ser útil na obra de Deus, na casa de Deus, se coloca à disposição daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para algo maravilhoso que está para acontecer na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos servir a Santa Ceia nessa noite, queridos. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu quero orar por você que está passando por um período de dor.
um período de lutas, de dificuldades, um período em que você realmente está sendo amassado. Saiba que a oliveira, o fruto da oliveira, a azeitona, é amassado para sair azeite. Você está sendo amassado, mas não é para te destruir. É para te abençoar. É para que a virtude de Deus esteja presente na sua vida. Para que você seja renovado por Deus. Aleluia, Senhor. Nós nos colocamos à disposição do Senhor nessa noite. Colocamos o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser, meu Pai, diante de Ti. Senhor, derrama do Teu tesouro na vida do meu irmão. Que ele possa viver de acordo com os Teus parâmetros. De acordo, Senhor, com a Tua vontade. A Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Que essa vontade prevaleça na vida dos Teus servos aqui hoje. Dos Teus filhos. Essa mesa é para nós, Senhor. Essa mesa é para quem pecou, para quem errou e se arrependeu. Essa mesa, Senhor, é para aquele que não é perfeito. É para aquele que é igreja, Senhor. É para aquele que muitas vezes fala besteira e se arrepende. Para aquele que passa besteira na sua cabeça e depois pede perdão ao Senhor. É para aquele que falou, Pai, palavras que feriram, ofenderam, Pai. Mas depois pediu perdão. Ah, Senhor, é para aquele que tropeçou hoje. É para aquele que caiu, Pai. Mas se arrependeu. Meu irmão, essa mesa é para mim e para você. Porque não somos perfeitos. Porque precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Precisamos da graça de Deus na nossa vida. Se você tem Jesus no teu coração, essa mesa é para você. Essa mesa não é para quem dá dízimo maior. Essa mesa não é para aquele que tem mais tempo na casa de Deus. Para quem tem anos seguindo Jesus. Para quem é discípulo de quem quer que seja, homem. Mas essa mesa é para aquele que é discípulo de Jesus. Para quem segue Jesus. Para quem ama Jesus, ainda que possua defeitos. Ainda que esteja nesse momento pedindo perdão a Deus. Essa mesa é para você. Aleluia. Os nossos irmãos vão até você, querido. Eles vão levar. Aleluia, Jesus. Você vai abrir essa tampinha aí do copo, do cálice. E vai ter um pedaço de pão. Você pode pegar. Jesus deu a sua vida por nós. Entregou o seu corpo como oferta. Como o irmão disse aqui hoje. E hoje opera em nós o espírito da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Hoje Deus te chama de amigo. Hoje você faz parte do reino. Hoje, não é o cargo que te define. Não é o lugar que você senta que te define. Mas hoje tem um lugar para você na casa do Pai, na casa de Deus. Porque Jesus se entregou na cruz. Que ao comermos desse pão, queridos,
possamos entender que Deus tem um lugar específico para nós. Que Deus tem um lugar maravilhoso para nós na sua obra, na sua casa, no reino de Deus. Há um lugar preparado para a igreja. Que comamos do pão, que ao comermos sejamos renovados por Deus, em nome de Jesus. Em seguida, você vai abrir essa tampinha. Esse cálice é um símbolo. Nós não acreditamos que haja uma transubstanciação dos elementos da ceia. O pão não verdadeiramente é a carne de Cristo, nem o suco de uva não é verdadeiramente o sangue de Cristo, nem se transforma nele. Ele representa, é um símbolo. Mas nós cremos também que há um derramar de Deus. Nós cremos que no momento da ceia, no momento em que nós tomamos do cálice, nós estamos nos comprometendo com o Senhor do cálice, Senhor dos céus. Nós estamos nos comprometendo com o reino de Deus. Porque se quisermos ter compromisso com o reino de Deus, a gente precisa também oferecer a nossa vida como um cálice nas mãos de Deus. Precisamos oferecer a nossa vida como oferta a Deus, para que possamos beber tudo aquilo que Deus nos oferece. Quando existia, havia um rei, esse rei se preocupava com aquilo que ele ia beber, se era um veneno, se algo poderia matá-lo. Então ele mandava o copeiro beber. Hoje nós temos a oportunidade, queridos, de beber diretamente do cálice de Deus para a nossa vida. Esse cálice aqui é um símbolo do cálice que nos é oferecido por Deus. O que Deus te oferece não é para te matar. O que Deus te oferece não é para acabar com a sua vida. O que Deus te oferece não é para te humilhar, não é para te fazer infeliz. Mas o cálice que Ele te oferece é para te trazer vida em seu nome. Que ao tomarmos desse cálice, possamos ter a vida de Deus em nós. Tomemos do cálice, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé?